construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eternas. Estou apaixonado. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar e sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar
aquecer e o frio surpreender e o amigo me deixar. Não verei meu coração chorar a solidão, embora tudo esteja mal. Numa dessas encontrei suas vestes, eu toquei, trazia luz pra mim. E eu, tão fraco como fui, me levantou Jesus, me levantou Jesus. Pelos vales do horror, meu coração passou e eu pude
você rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural, e da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha
é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu louvarei seu nome na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei.
descansar. Aonde tu estás, estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Neste momento, a sua casa se transforma no santuário de Deus. Olá, família querida, sejam todos bem-vindos. O nosso culto está prestes a começar e antes de iniciarmos, quero parabenizá-los por estarem aqui. Tenho certeza de que você viverá uma experiência única com Deus durante este culto. Todos os dias temos culto às 8 horas da noite e aos domingos às 9 horas da manhã. Portanto, aqui você tem tudo o que precisa para transformar sua vida. O pastor Fernando Branco, juntamente com sua esposa, estão prontos para ajudá-lo. Temos cultos preparados para todas as áreas da sua vida. Estou convicto de que sua experiência com Deus será completa e maravilhosa. E lembrando, caso você ainda não tenha se inscrito no canal, se inscreva clicando na opção inscrever-se. Clique também no ícone do sininho e na palavra todas. Assim, o YouTube lhe enviará notificações sempre que iniciarmos um culto ou as orações, que acontecem às 6 e às 18 horas. Dessa forma, você não perderá nenhum momento. E para se aprofundar ainda mais na comunhão com Deus, aproveite para baixar nosso aplicativo, facilitando ainda mais o acompanhamento das transmissões. Basta digitar Pastor Fernando Branco na Play Store ou na Apple Store e baixar. Desenvolvemos um aplicativo gratuito com todos os recursos organizados de maneira prática. Cultos, orações, pregações e espaço para enviar pedidos de oração.
Aproveite também para compartilhar este culto com seus contatos e familiares, permitindo que outras pessoas também tenham a oportunidade de acompanhar este culto maravilhoso. Acompanhe agora o culto com o Pastor Fernando. Boa noite, família querida, bem-vindos à nossa live. Estamos aqui com todos nesse domingo maravilhoso. Hoje, dia 19, né? Dia 19 de abril. Já estamos aí praticamente na reta final do mês, mas esse mês vai ser um mês de vitória. Aliás, hoje você já vai receber coisas grandiosas da parte de Deus. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto, as revelações das 7 igrejas, o que Jesus mandou te falar. É interessante a gente relembrar que Jesus mandou uma carta para você. Por quê? Porque as 7 igrejas do Apocalipse são 7 tipos de pessoas. Você se encaixa, você se enquadra em alguma delas. Todos nós vamos nos enquadrar em alguma delas. Então hoje, quando eu explicar para você a respeito das 2 igrejas de hoje, você vai entender com clareza, você vai aprender coisas que você não sabia, e o Espírito de Deus vai falar com você. Aliás, você vai ouvir a voz de Jesus. O próprio Jesus está falando com você aqui agora. Porque foi uma carta que ele mandou, foi uma carta que ele escreveu para você. Estenda a sua mão na direção dessa imagem que está na tela e repita comigo assim, ó: Senhor Jesus, fala comigo agora, me revela, Senhor, o oculto, o escondido, me mostra, ó Deus, qual é a revelação para a minha vida. O que o Senhor escreveu para mim? Qual é a carta que o Senhor mandou para mim? Fala comigo, Senhor, nessa noite. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Deixa eu te ensinar um segredo, olha. Para você poder ouvir a voz de Deus, você não pode ter outro barulho. Porque se você tiver outro barulho, você não consegue ouvir a voz de Deus. Vou dar um exemplo simples. Imagine que você está em casa e você coloca uma música para tocar, que você gosta de ouvir. De repente, alguém na rua vai lá e coloca um som mais alto. Aquele som alto que dá para ouvir na outra rua. Você não vai conseguir ouvir a sua música. Você não vai conseguir assistir o seu programa de televisão. Às vezes você liga a televisão, você quer ouvir a notícia, você quer ouvir aquilo que está falando, e está um barulho, você não consegue ouvir, porque atrapalha, distrai. É a mesma coisa que acontece aqui na live. Quando você entra na live, por exemplo, nós entramos aqui agora, estamos juntos nesse momento. Deus, ele chamou você para assistir. Ele chamou você para falar contigo através dessa live. Então o que o diabo faz? O diabo começa a trabalhar. Ele começa a tentar criar alguma distração, sabe? Ele começa a tentar criar alguma coisa para tirar o seu foco, para tentar abafar a voz de Deus, para você não entender, para você não ouvir a voz de Deus. Por isso que eu sempre ensino aqui para vocês são testemunhas disso, eu estou sempre dizendo aqui: a sua casa é o santuário de Deus. Esse ministério nasceu para transformar a casa do povo num lugar sagrado, num lugar de oração. Então agora, nesse momento, concentra a tua fé. Não deixe nada distrair você. Não deixe o barulho, a distração desse mundo que o diabo tentar tirar você da presença de Deus. Porque não é o pastor Fernando que vai falar contigo, não. Não sou eu, não. Quem vai falar contigo é Deus. Eu sou apenas o instrumento. Mas quem fala é Deus.
A voz que vai falar com você não é a minha, é a voz de Deus. Eu só estou aqui sendo usado por Ele. Ele usa a minha vida, Ele usa a minha boca para falar com você. Mas a palavra não é minha, a instrução não é minha, a instrução vem dEle. É a revelação que Ele decidiu mostrar para você. É a carta que Ele mandou exclusivamente direcionada para você. Quem está me entendendo? Então agora, nesse instante, nós vamos entrar em oração. Você vai se concentrar e daqui a pouco eu vou entrar na palavra, na pregação de hoje. Olha, se prepare, porque você vai ouvir coisas que você nunca imaginou na sua vida. Se prepare, porque a explicação vai ser bem simples. Qualquer pessoa vai conseguir entender. A gente vai facilitar ao máximo. Por quê? Porque eu quero que você entenda tudo que vai ser falado hoje. Amém? Então vamos começar orando. Por favor, coloque a mão no seu coração. Esqueça de tudo, concentra a tua fé e vamos falar com Deus. Feche os olhos, por gentileza. Senhor Jesus, nós entramos aqui em oração na tua presença e nós não temos outro além de ti. O Senhor é aquele que nos ama, o Senhor é aquele que nos dirige, o Senhor é aquele que nos dá sabedoria, compreensão e entendimento. Aliás, o Senhor foi o único que entregou a vida por nós. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui agora. Se não fosse o Senhor, essa pessoa que me assiste também não estaria aqui agora. Graças ao teu sacrifício na cruz, é que hoje nós estamos aqui de pé. E nesse momento, estamos preparados, estamos prontos para ouvir a tua voz. Venha falar conosco, meu Deus. Venha nos dar a tua direção, a tua instrução. Venha nos mostrar qual é a revelação para a nossa vida. O que o Senhor tem para falar conosco? Nós queremos saber. Nós queremos ouvir. Sim, nós queremos ouvir a tua voz. Então, meu Pai, tira agora todo e qualquer impedimento. Afasta agora toda e qualquer distração. E que nenhuma força do mal, nenhum espírito maligno consiga impedir essa pessoa de assistir, de ouvir, de entender e sair transformada. Ah, meu Pai, eu não sei o que essa pessoa está enfrentando na vida, não sei o que ela está passando, mas eu sei que o Senhor tem coisas novas e maiores para fazer na vida dela. Eu sei que o Senhor tem promessas para cumprir na vida dela. Eu sei que o Senhor tem planos para ela. E os teus planos, meu Deus, não são quaisquer planos, não. Pelo contrário, os teus planos são os melhores. O que o Senhor tem preparado para essa pessoa, para mim, para todos nós, é muito melhor e maior do que a gente possa imaginar. Então, nesse momento, colocamos a nossa vida nas tuas mãos e pedimos: fala conosco, meu Pai. Fala conosco agora. Reconhecemos que sem ti nada somos, sem ti nada podemos. Sem ti não há vida, não há esperança. E não há outro como tu. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Levante agora o teu rosto para o céu e declare comigo assim, bem forte: Muto, soberano e fiel, não há outro como tu. Reina
reina sobre a terra e o céu. reina sobre a Terra e céu. Aleluia. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e És o ar que eu respiro. o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, que maravilha. Como tu, soberano e fiel. Soberano E fiel. Não há outro como tu. não há outro como tu. Reina sobre a terra e o céu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega. És o Alfa e Ômega, início e És o ar que eu respiro. o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Tu és Tu és Jesus. Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e És o ar que eu respiro. o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e És o ar que eu respiro. o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, meu Deus. Venha falar conosco nessa noite. Nós estamos aqui, ó Pai, de coração aberto para te ouvir. Nós estamos aqui, ó Pai, prontos para receber a tua palavra, a tua voz falando ao nosso coração. Então nos dê instrução, direção, repreenda agora todo e qualquer mal, toda e qualquer distração. Nada vai impedir o agir do Senhor na vida desse homem e na vida dessa mulher. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, coloque a mão no coração, respire fundo agora. Isso. E nesse momento, a presença de Deus vai encher o teu coração. A presença de Deus vai encher a tua casa. A presença de Deus habitará dentro de você e nada poderá te afastar do grande amor de Jesus. Aleluia. Ó meu Pai, tudo nós entregamos nas tuas santas, benditas e poderosas mãos. E você que crê, diga glória a Deus e diga amém. Graças a Deus. Olha, gente, a gente está aqui ao vivo para te ajudar. Eu vou entrar agora na palavra de hoje. Você vai aprender as revelações das 7 igrejas. Antes disso, escuta o que eu vou te falar. Existe uma coisa que Deus procura em todos nós,
E é uma das coisas que mais agrada a Deus, sabe? O que é? É quando você pensa no próximo. É quando você ajuda o próximo. Uma coisa simples que você faz por alguém, isso pesa diante de Deus. Porque Deus, Ele trata de uma maneira diferente a pessoa que ajuda o próximo. E como é que você pode ajudar alguém? Não é com dinheiro. Claro, tem situações que você vai ajudar com dinheiro, tem outras que não. Mas quando eu digo ajudar, e talvez você pense, mas eu estou precisando de ajuda. Eu sei que você pode estar passando um momento difícil. Mas mesmo na sua luta, você pode ajudar alguém. Como? Convidando essa pessoa para entrar aqui na live, porque o assunto é importante. É a salvação, é o apocalipse. Você tem que se preparar. E se você trouxer outras pessoas para assistir, você está ajudando essas outras pessoas também a se prepararem. E isso tem um peso muito grande diante de Deus. Então, nesse momento, eu vou pedir a você que entre no seu WhatsApp e mande o link desse culto para todo mundo que você conhece. Vamos fazer isso agora, gente. Vamos unir a nossa fé. Poxa, pensa comigo. Se cada um aqui mandar para 10, 15, 20, 30 pessoas, imagina quanta gente nós vamos alcançar. Você me ajuda? Eu posso contar com a sua ajuda? Então entra lá agora no WhatsApp e começa a mandar o link desse culto para todo mundo. Vamos lá. Enquanto isso, cantamos com alegria. Soberano e fiel. E fiel. Não há outro, não há outro como tu. Reina sobre a terra e o céu. Reina sobre a terra e céu. Vamos lá, gente. E o ômega, início e fim. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Jesus, tu és Jesus, não há outro como tu. Fala assim pra ele: soberano, e fiel. Com alegria, gente. Não há outro como tu. Reina sobre a raiz. És o alfa e o ômega. Início e fim. Que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. De novo. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. E o ômega, início e fim. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Início e fim. Que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és
Jesus. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor, toda a honra e toda a glória para o teu nome, todo louvor e toda adoração seja dada a ti. E estamos aqui para ouvir a tua voz, estamos aqui para saber o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Bom, agora sim, nós vamos entrar na mensagem de hoje. Que desde já o Espírito Santo te dê sabedoria e Ele te dê entendimento a partir desse momento. Nós vamos entrar na palavra e nós vamos ouvir a voz de Deus. Nós vamos saber qual é a revelação para a nossa vida. Amém? Olhe para mim. Nós vamos falar hoje de duas igrejas, que na verdade as 7 igrejas são 7 tipos de pessoas. Então você vai analisar conforme eu vou explicar, para você ver quem é você. Se você é a igreja de Sardes ou se você é a igreja de Filadélfia. Nós vamos falar primeiro da igreja de Sardes e depois da igreja de Filadélfia. Pastor Fernando, mas eu não tenho nenhum entendimento sobre isso. Por isso que você está aqui, para você ter entendimento. Coloca na tela cheia para mim a imagem da igreja de Sardes. Nós vamos começar falando sobre a igreja de Sardes, tá? Eu vou colocar, arruma direitinho a imagem antes de colocar. Tá aí, ó, igreja de Sardes. Bom, primeira coisa que você precisa saber é qual era a situação dessa cidade, né? Essa cidade chamada Sardes. Essa cidade chamada Sardes, que você está vendo aí na tela, ela foi reprovada pelo Senhor Jesus. E nós vamos entender por que ela foi reprovada. Então vamos começar lendo o primeiro versículo. Volta aqui para mim primeiro. Agora é hora de você parar tudo, hein? Para você poder entender a mensagem. Vamos lá, por favor. Ao anjo da igreja em Sardes, tá vendo ali? Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de que está vivo, mas está morto. Deixa eu te fazer uma breve explicação. Essa cidade chamada Sardes, que é a igreja de Sardes, ela ficava localizada no alto da montanha. Em volta da cidade só tinha precipício, só precipício. Então as pessoas que moravam em Sardes, elas não se preocupavam com nenhum inimigo. Por quê? Porque o inimigo não conseguia subir. Como a cidade era em cima da montanha e em volta dela tinha um precipício muito grande, era muito difícil que o inimigo conseguisse subir. Então eles relaxavam. Eles estavam tranquilos porque tinham certeza que o inimigo não chegaria até eles. Porém, não foi o que aconteceu. Eles foram surpreendidos. Naquela época, gente, as cidades eram muradas, né? As pessoas elas tinham uma preocupação maior porque a qualquer momento podia vir um povo. Hoje não tem mais isso, mas naquela época era assim. Vinha um outro povo, entrava na cidade, matava todo mundo, roubava tudo e destruía tudo. Então a cidade tinha que ter portão, tinha que ter muro para proteger a população. Mas essa cidade não tinha medo porque estava no alto da montanha. Mas
Eu gosto de mostrar na tela, eu escrevo tudo direitinho para você poder entendendo tudo. Presta atenção que eu vou mostrar agora. A cidade de Sardes foi conquistada 2 vezes pelo mesmo erro. Primeiro pelo rei Ciro, da Pérsia, em 1546 a.C., depois por Antíoco III, em 214 a.C. Nos 2 casos, o inimigo encontrou uma brecha no penhasco, subiu de noite, enquanto todo mundo dormia, e tomou a cidade. O mesmo erro 2 vezes, excesso de confiança. Lembra que eu expliquei para você? Só tinha penhasco, só tinha precipício em volta da cidade. Então eles pensavam assim, ninguém vai chegar aqui, ninguém vai entrar aqui. Mas o inimigo encontrou uma brecha, conseguiu subir de noite e entrou e venceu e dominou a cidade 2 vezes. A primeira vez que aconteceu já era para ter aprendido e não aprendeu. Cometeu o mesmo erro 2 vezes. Quantas pessoas já passaram por situações, já perderam, já sofreram, como se diz o ditado, já quebrou a cara, mas ela continua distraída. Às vezes é um excesso de confiança. A gente não pode confiar muito, nem na gente. Que dirá em outra pessoa? Que dirá em alguma coisa material? Eu vou confiar nesse dinheiro guardado que eu tenho. Eu vou confiar na promessa que o fulano me fez. A gente não pode confiar nem na gente. Porque nós somos falhos, pecadores. A nossa confiança não pode estar nem na gente, mas sim em Deus. Quem está me entendendo? Então, o problema deles foi a confiança muito alta, relaxaram, pensaram que o inimigo não chegava, o inimigo chegou a primeira vez, e ao invés de aprender com o erro, não, cometeram o mesmo erro 2 vezes. Errar é humano, a gente erra mesmo. Agora nós temos que aprender com os nossos erros. Você concorda comigo? Vamos continuar lendo sobre a igreja de Sardes. Diz assim, Apocalipse 3:2. Jesus fala assim para a igreja de Sardes: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Então aqui já começa Jesus reprovando a igreja de Sardes. Já começa Jesus dizendo para eles que as obras que eles realizam não eram íntegras na presença de Deus. É aquela pessoa religiosa, é aquela pessoa que até ora, ela até tem fé em Deus, só que a confiança dela é mais nela, é mais na coisa material do que em Deus. A igreja de Sardes foi reprovada pelo Senhor Jesus. Quem está me entendendo? Deixa eu mostrar uma explicação para você que eu escrevi, Não é que Sardes não fazia nada. Fazia, mas era incompleto. Começava e não terminava. Tinha forma, mas não tinha conteúdo. O profeta Isaías já tinha alertado sobre isso séculos antes. O que o profeta Isaías disse? Este povo se aproxima de mim. Isso aqui é Deus falando pela boca do profeta. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos aprendidos de homens. Em outras palavras, esse povo me honra com os lábios, esse povo
até aprenderam mandamentos ensinados por homens, mas no fundo, esse povo não me honra e não é fiel a mim. Ou seja, eles até faziam, mas não faziam de todo o coração. Eles tinham nome de que vive, mas estavam mortos espiritualmente. Tem gente que ela tem nome de evangélica, ela tem nome de católica, ela tem nome de religiosa, mas na prática, no coração, ela está longe de Deus. A confiança dela não está 100% em Deus. Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo? Preste atenção, porque a carta continua. Jesus fala mais para a igreja de Sardes. Olha o que ele fala aqui, ó. Atenção. Lembrem-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Então, você vê que Jesus está falando para a igreja de Sardes se arrepender, para a igreja se lembrar do que ela ouviu, do que ela aprendeu e se arrepender. E ele diz mais: se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra vocês. Sabe o que é interessante aqui? Que Jesus, ele fala para a igreja de Sardes uma situação semelhante à que eles viveram, porque eles foram pegos de surpresa. O inimigo subiu pelos penhascos de madrugada, quando estava todo mundo dormindo, quando eles menos esperavam. Aí Jesus fala: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não buscarem corrigir o erro de vocês, se vocês não aprenderem a confiar mais em mim, se vocês não aprenderem a guardar a minha palavra, viver a minha palavra, não só ser religioso, mas ter o desejo sincero de me servir. Se vocês não se arrependerem, então vocês serão surpreendidos, igual os inimigos surpreenderam vocês. Lembram disso? Quando os inimigos invadiram? Pois é. Então Deus, Ele nos dá oportunidades. Só que a gente tem que agarrar a oportunidade. Quem está me entendendo? A gente tem que agarrar com unhas e dentes, com toda a nossa força, e buscar o arrependimento. Lembrar aonde foi que deixamos de confiar em Deus. Lembrar aonde foi que nós abandonamos a fé pura e acabamos sendo levados pela religiosidade. E não para por aí não. Jesus continua ensinando. Eu vou ler mais versículos, mas olha só o texto que eu escrevi aqui para vocês. Vamos lá. Jesus manda a igreja de Sardes fazer 3 coisas. Primeiro, lembrar. Segundo, obedecer. E terceiro, arrepender-se. Repita comigo: lembrar, obedecer e se arrepender. Aí diz: é um caminho de volta, ou seja, a gente vai voltar para o caminho que nunca deveríamos ter saído. Primeiro, lembra do que recebeu, aquela palavra que um dia tocou seu coração, aquele ensinamento que um dia você aprendeu e acabou esquecendo. Lembra? Lembra disso. Lembra daquela palavra que Deus falou com você há anos atrás. O primeiro passo é lembrar. Lembra do que você aprendeu com Deus. Lembra dos milagres que Deus já fez na tua vida. E depois de lembrar, o que é? Obedecer. Olha lá, depois obedece. Porque lembrar sem agir não muda nada. Então eu vou lembrar daquilo que eu aprendi, que eu abandonei, daquilo que eu ouvi, que eu esqueci. Eu vou lembrar, e não só lembrar, eu vou obedecer. Porque só lembrar e não obedecer não adianta nada, não muda nada. E então se arrepende.
que é se arrepender? Muda de direção. Você entendeu isso? Primeiro lembra, poxa, o que eu aprendi com Deus que eu acabei abandonando na caminhada, nesses anos eu sabia, eu já aprendi, eu já ouvi, mas eu abandonei, eu esqueci. Eu vou lembrar, mas eu não vou só lembrar, eu vou realmente buscar esse conserto com Deus. Eu vou obedecer de verdade. Eu não vou só lembrar, eu vou obedecer. E além de obedecer, eu vou me arrepender, que significa mudar de direção. Não fazer mais a mesma coisa, mas passar a me comportar, a agir de forma diferente. Quem está me entendendo? Você está entendendo sim ou não? E o aviso Deus mandou. Presta atenção nessa tela aqui, ó. E vem o aviso, usando a história da própria cidade, que eu expliquei para vocês. Virei como ladrão. Do mesmo jeito que os inimigos invadiram de noite, quando eles menos esperavam, Deus falou, eu vou cobrar, eu vou vir como ladrão, igual vocês viram com os seus inimigos no passado. Sardes foi invadida 2 vezes, porque não vigiou. Então tem que vigiar. Jesus está dizendo, ó, a mesma coisa vai acontecer com você no espiritual. Se não acordar, eu venho na hora que você não espera. Gente, aqui está falando da volta de Jesus. A volta de Jesus pode ser no momento que a pessoa não está esperando. A volta de Jesus pode ser num dia que a pessoa está distraída, está dormindo. Por isso que ele fala, tem nome de que vive, mas estás morto. Por isso que a igreja de Sardes foi chamada a atenção, porque tinha que vigiar. Talvez você não está vigiando. Você está andando com quem não deveria. Você está colocando diante dos seus olhos coisas que não deveria colocar. Você está praticando coisas que já deveria ter abandonado. Ou quem sabe que você já tinha abandonado e acabou voltando. Quem está entendendo? Vigia, porque Jesus pode voltar de noite, de madrugada, igual aconteceu quando o inimigo invadiu a cidade de Sardes. Ninguém estava esperando. E esse é o alerta de Deus para a igreja de Sardes. Esse é o alerta de Deus para você. Porque a qualquer momento Jesus virá. E se você não estiver preparado, preparada, você vai ser pego de surpresa. Quem entendeu? Vamos continuar lendo aqui, ó, por favor. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Ou seja, essa igreja de Sardes, ela estava perdida, enganada, distraída, nome de que vive, mas estava morta. Só que tinha alguns que ainda estavam na fé. Alguns remanescentes, que mesmo vivendo em meio a uma cidade com problema, uma igreja cheia de pessoas que não confiavam em Deus de verdade, que eram religiosas, que não vigiavam, mas ainda assim teve gente que não perdeu a confiança em Deus, mesmo estando no meio de um monte de gente perdida. O que significa isso? O que significa? Você pode estar no meio de uma geração morta espiritualmente. Uma geração que não teme a Deus, que não busca a Deus, que não se arrepende, que não serve a Deus. Você pode estar no meio de uma geração morta espiritualmente, mas não precisa morrer junto. A sua vida com Deus é individual. Sua vida com Deus não depende do teu vizinho, não depende do teu marido, não depende do teu filho. A vida com Deus é individual. Na igreja de Sardes, mesmo estando ela no erro, alguns ali conservaram suas vestes brancas. Alguns ali conservaram a sua fé e não se contaminaram.
tem ambientes que você não pode fugir, que você não pode sair dele. Porque não é uma coisa assim que você pode sair de um lugar e ir para outro. Mas não é porque você está nesse meio que você vai deixar esse meio entrar em você ou te contaminar. Quem está me entendendo? Tem coisas que a gente pode evitar, que a gente pode se afastar, tem coisas que não. Então, independente de onde eu estou, eu não vou deixar nada me contaminar. Eu não vou deixar nada manchar minha veste branca. As vestes brancas representam a pureza diante de Deus. Tem gente que Deus olha, a veste está branca. Tem gente que Deus olha que as vestes estão manchadas pelo pecado. Estão entendendo, sim ou não? Eu escrevi esse texto aqui para facilitar mais. Não contaminaram as suas vestes. Vestes na Bíblia representam o caráter, a conduta, o testemunho. Contaminar as vestes é sujar a vida com o pecado. Essas poucas pessoas em Sardes mantiveram a roupa limpa enquanto todo o resto se sujou. Então pode todo mundo se afastar, pode todo mundo blasfemar, pode todo mundo cair, se contaminar, se sujar. A minha vida com Deus é individual, eu não vou deixar nada atingir minha vida com Deus. E aí, ele termina a carta para a igreja de Sardes dizendo isso aqui, ó. Ao vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Aleluia. O vencedor é aquele que não se contamina, né? O vencedor é aquele que não se distrai. O vencedor é aquele que vigia. Então ele diz, ao vencedor assim será assim vestido de branco. E de modo nenhum apagarei seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Ele vai confessar o teu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele termina dizendo que existe o livro da vida e ele não vai apagar o nome daqueles que se mantiverem fiéis com as vestes brancas. Aqueles que não se contaminarem com a religiosidade do mundo, com a ilusão do mundo, com a distração do mundo. Eu escrevi mais um texto que explica sobre essa questão. Olha só, toda cidade antiga tinha um registro de cidadãos. Se alguém cometia traição, o nome era riscado, perdia cidadania, perdia direitos e proteção. Jesus está dizendo, seu nome nunca será riscado do registro do céu. Se você for vencedor, se você não se contaminar, mas permanecer vigilante, o seu nome não será excluído do céu. Pelo contrário, o seu nome permanecerá no livro da vida. Aqui nós chegamos na metade do caminho, porque agora vem a segunda igreja. Essa igreja que eu vou falar agora é a igreja de Filadélfia. Tá vendo aí? Filadélfia. Bom, a igreja de Filadélfia é muito importante e tem muita coisa poderosa que eu vou falar para você. Primeiramente, nós vamos começar lendo ali o início da carta. Volta. Vamos lá, pode deixar assim. Diz assim, ó, aqui é o início da carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então aqui ele já começa falando com a igreja de Filadélfia. Ele já começa explicando que ele tem a chave, que ele abre e ninguém fecha, que ele fecha e ninguém abre. Aqui vai uma explicação importante para você entender o que significa isso.
Eu escrevi também para vocês poderem acompanhar. Ó. No palácio antigo, quem tinha a chave era o mordomo-chefe, a pessoa que controlava o acesso ao rei. Ter a chave era ter a autoridade total. Jesus está dizendo: a chave é minha, eu decido quem entra e quem não entra. Quem é o rei? O rei é Deus, é o Pai. E quem tem a chave que dá acesso ao Pai? O Filho, Jesus. Assim como no palácio, o mordomo-chefe tinha a chave e para acessar o rei tinha que passar por ele, assim também, para você acessar a presença de Deus, você tem que passar por Jesus. É Ele que te conduz. A Bíblia diz que Jesus é o mediador entre o ser humano e Deus. Só Ele tem a chave. Amém? E o que ele falou para a igreja de Filadélfia? Ele diz assim: conheço as obras que você realiza. Você vê que ele conhece todo mundo, né? Ele conhece você também. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de vocês uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você vê, a igreja de Filadélfia, Jesus não chamou a atenção dela. Jesus elogiou. Você percebeu isso? Você percebeu? Vamos colocar de novo o versículo para todo mundo perceber o que Jesus falou. Ó. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de vocês uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque ele tem a chave, né? Ele abre, ninguém fecha, ele fecha, ninguém abre. Aí ele diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ou seja, ele conhece as suas fraquezas, ele conhece as suas debilidades. Mas tem gente que mesmo diante das fraquezas, das debilidades, ela não nega Jesus, ela não nega a fé. Eu escrevi mais um texto aqui para facilitar o seu entendimento. Pouca força. Na lógica do mundo, isso é desvantagem. Né? Você ter pouca força, você tá em desvantagem na visão do mundo, na lógica do mundo. Na lógica de Deus, é o lugar perfeito para ele agir. Porque quando a força é pouca, a dependência é total. E é exatamente aí que Deus se mostra presente. Ou seja, quando a gente se vê como fraco e dependente de Deus, é aí que ele se mostra poderoso na nossa vida. A igreja de Filadélfia reconhecia a sua dependência de Deus, diferente da de Sardes, que era autoconfiante demais. Quem está entendendo? Então, a pessoa que é como a igreja de Filadélfia, ela não se vê como capaz de fazer tudo sozinha, ela não se vê como poderosa, como grande, como forte, não. Ela vê Deus como grande, poderoso e forte, e ela sabe que sem Ele, ela não é nada. Ela sabe que sem a presença de Deus, ela está perdida. A dependência dela é total para Deus. Quem está me entendendo? É assim que você tem que pensar. O que mais que Jesus falou para a igreja de Filadélfia? Vamos ver. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são. Calma que você vai entender. Mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrar-se-ão a seus pés e reconheçam, que eu amo vocês. Preste atenção agora. Sinagoga de Satanás
sinagoga de Satanás, era um grupo que existia naquela época que perseguia os cristãos da cidade de Filadélfia. Eles não aceitavam os cristãos. E hoje isso acontece também. Porque tem gente que não aceita que você busque a Deus, que você ore, que você creia em Deus. Ela vai te criticar, ela vai te perseguir só porque você é cristão. Sim ou não? Ela vai te provocar. Você vê, direto a gente vê na internet, nas redes sociais, eles provocando a fé dos cristãos, zombando de Jesus. Todo o carnaval, nesse último carnaval agora, no começo do ano, foi a mesma coisa, cada dia pior. Mas, o que ele está dizendo? Eu vou colocar o texto que eu preparei, que eu escrevi, para você entender, ó. Vamos lá, certinho, vamos lá. Havia um grupo de judeus em Filadélfia que perseguia os cristãos e dizia que eles não eram o povo de Deus. Jesus chama esse grupo de sinagoga de Satanás. Sabe quando as pessoas duvidam de você? Quando dizem que você não vai conseguir? Quando te excluem? Quantas vezes você foi excluída, minha amiga, meu amigo? Te olham de cima. Jesus diz: eu vou virar o jogo. Quem te desprezou vai reconhecer que eu estou com você. Preste atenção. A pessoa que é como a igreja de Filadélfia, que reconhece a sua fraqueza e a sua dependência de Deus. Essa pessoa, ela pode ser humilhada, perseguida, atacada, desprezada, difamada. Jesus vai honrá-la diante de todo mundo. Jesus vai te exaltar na frente de todo mundo para mostrar que Ele é contigo. Amém? E não foi só isso não. Ele disse mais, olha o que mais ele falou para a igreja de Filadélfia. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Gente, presta atenção nisso. Jesus falou para a igreja de Filadélfia, você guardou a minha perseverança. Vocês não abandonaram a fé em mim. Vocês continuaram crendo em mim, confiando em mim. Por isso eu também guardarei vocês na hora da provação. Provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. Bom, você precisa entender as duas visões que tem a respeito desses acontecimentos. Eu vou explicar para você. A hora da tribulação tem dois entendimentos. Eu vou ler agora com você, vamos lá. A hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, muitos teólogos entendem isso como referência à grande tribulação, descrita em Apocalipse 6,19. Seria a promessa de que a igreja fiel será guardada antes desse período. Ou seja, existe um entendimento de que essa hora da provação é a grande tribulação que virá, porque a Bíblia fala que virá uma grande tribulação sobre o mundo todo. E que Deus não vai deixar a igreja fiel, a igreja como a igreja de Filadélfia, Deus não vai deixar essa igreja, essa pessoa passar por isso. Antes que comece a grande tribulação no mundo e a humanidade venha gemer, sofrer, Deus vai tirar essa pessoa da terra e vai levá-la para o céu. Esse é um dos entendimentos. O outro entendimento é um pouco diferente. Outros entendem, estou lendo ali a segunda coluna, outros entendem que Deus protege no meio da tribulação, ou seja, tribulação do dia a dia, da vida cotidiana, como protegeu Israel no Egito durante as pragas, lá em Êxodo 8, 22 e 23. Independente da linha, o princípio é claro, fidelidade gera proteção. Não importa se essa grande tribulação que ele promete livrar o fiel, se essa grande tribulação que ele promete livrar a igreja de Filadélfia,
Não importa se é a grande tribulação do fim dos tempos, ou se são as tribulações da vida, os problemas que a pessoa enfrenta, que Deus vai dar vitória. Independente de qual seja a visão, a interpretação, o sentido é o mesmo. Aquele que é fiel a Deus, aquele que se vê como fraco e dependente de Deus, aquele que é humilde e que guarda, permanece na fé, será guardado e protegido por Deus. Amém? E ele diz mais assim para a igreja de Filadélfia: venho sem demora. Em outras palavras, fiquem tranquilos, não vai demorar, eu vou chegar. Venho sem demora, guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ele está dizendo o seguinte: olha, não perca o que você tem. Não perca, continue sendo quem você é. Continue olhando para você e se enxergando como alguém fraco e dependente de mim. Nunca pense que você pode vencer sozinho sem mim, é o que Deus está dizendo. Ou seja, eu venho sem demora, conserva o que você tem, continue assim, não se perca, para que ninguém tire a tua coroa. Essa coroa, eu vou explicar agora para você, põe na tela para mim, vamos lá. Para que ninguém tome a sua coroa. A coroa não é automática, pode ser perdida, não porque Deus tira, mas porque você larga. Paulo sabia disso. O que Paulo disse? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Foi fiel até a morte, né? Já agora a coroa da justiça me está guardada. Essa coroa é a salvação. A salvação, ela é conquistada quando a gente depende de Deus, como a igreja de Filadélfia, quando a gente se mantém fiel, mesmo em meio à tribulação, porque ele promete que vai nos livrar da tribulação. Essa coroa é a salvação que a gente conquista, mas que a qualquer momento pode ser perdida, se você não cuidar, se você mudar. Por isso que ele falou, conserva o que você tem, ou seja, não muda não, continua dependendo de mim, continua sendo fiel a mim, continua perseverando na minha presença, não deixa ninguém te afastar de mim, porque senão você vai perder a sua coroa. Vocês entenderam? Aí ele finaliza falando assim, ó: ao vencedor eu o farei coluna no santuário do meu Deus. Você já vai entender o que significa isso. Ao vencedor, aquele que é como a igreja de Filadélfia, eu o farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do Deus, do meu Deus, e o meu novo nome, e o meu novo nome. Minha gente, deixa eu explicar isso aqui para você. Essa igreja de Filadélfia, ela vivia com medo, porque a cidade, ela era construída em cima de um local que tinha muito terremoto. Então eles estavam acostumados com isso. Vira e mexe destruía a cidade inteira, vira e mexe caía tudo. Por isso que Jesus fala que vai fazer deles a coluna do santuário de Deus, ou seja, a coluna que não quebra. Aquilo era familiar para eles, porque eles viviam com medo de cair, de ter terremoto. Eu escrevi para facilitar o seu entendimento. Uma cidade, a cidade de Filadélfia, que vivia com medo de terremoto, onde os prédios caíam e as pessoas fugiam. Jesus prometeu para eles o quê? Você vai ser coluna. O que significa coluna? Firme, que não cai, que não quebra, inabalável, e nunca mais sairá. Chega de instabilidade, chega de medo, chega de correr. Então ele termina a carta
para a igreja de Filadélfia, tranquilizando eles e dizendo: olha, vocês vão ser coluna do santuário do meu Deus. Vocês não vão ser abalados nunca mais, porque eu os defenderei. Eu os guardarei. Amém? Quem conseguiu entender? A conclusão de tudo, para fechar com chave de ouro. Vamos lá. Conclusão. A pergunta hoje é simples. Você é Sardes ou Filadélfia? Sua vida cristã é vitrine ou é verdade? Você depende da sua força ou depende de Deus? O que as pessoas veem de fora corresponde ao que acontece por dentro de você? Você tem vivido de aparência ou tem sido verdadeiramente um cristão? Você tem dependido de Deus ou tem lutado com a própria força? A pergunta final é: quem é você? Sardes ou Filadélfia? Se você for Sardes, ele diz: arrependa-te, porque ainda há esperança. Lembra do que você aprendeu. Não viva de aparência. Não aceite ter nome de que vive, mas está morto. Não seja autossuficiente. Não viva distraído. Muda isso que ainda dá tempo. Se você é Filadélfia, ele diz para você: continua. Não para. Não deixa ninguém roubar a tua coroa. Porque eu venho logo. Eu venho logo. E eu vou fazer de você coluna do santuário do meu Deus. Chega de medo. Chega de sofrimento. Chega de correr. Chega de fugir. Agora eu vou cuidar de vocês. Ele está dizendo para você: continua. Eu não sei se você é Sardes ou se você é Filadélfia, mas eu sei que a palavra de hoje tem um direcionamento que você precisa seguir. Amém? Eu vou fazer uma oração agora com você. Nós vamos agora entrar em oração. Antes de começar a orar, eu preciso te falar uma coisa importante. Olha para mim, presta atenção. Nós terminamos agora, na oração das 18 horas, nós terminamos a campanha, a oração que afasta o mal. Terminou agora na oração das 18. Foi uma bênção, a gente orou o Salmo 91 a semana inteira. Mas hoje, nós vamos iniciar a nova campanha de oração, que é a campanha Casa de Milagres. Olha aí, gente. Do dia 20, que é amanhã, né? Hoje é dia 19, amanhã é dia 20. Do dia 20 ao dia 26 de abril, vai ser a campanha Casa de Milagres. Que hora que é a oração? 6 horas da manhã e 18 horas. Eu vou fazer uma oração para abrir essa campanha, mas olha para essa imagem aí. Me diga uma coisa, você quer que a tua casa seja uma casa de milagres? Sim ou não? Você quer que a tua casa seja uma casa tomada pela presença de Deus? Tenta pensar comigo aqui, ó. Imagine a sua casa se tornar um lugar tão consagrado, um lugar tão ungido, tão abençoado, que a sua casa vai ser um lugar de milagres. Vai acontecer que até quem entrar na tua casa vai ser abençoado, de tão abençoada que será a tua casa. Se entrar um doente na tua casa, ele vai ser curado. Se entrar um endemoniado na tua casa, ele vai ser liberto. A sua família vai viver debaixo de milagres. Tá aqui, ó. Campanha Casa de Milagres, do dia 20 ao dia 26. É a semana inteira. Que horários? 6 da manhã e 18 horas. Faz o que eu fiz. Eu coloquei no meu celular. Coloca no teu, tá aqui, ó. Coloca o despertador 5 para 6 da manhã, 5 para as 18 horas e 5 para as 8. O horário das 8 é o horário do culto, certo? 18 horas é a oração da noite e 6 da manhã a oração da manhã. Coloca 5 minutos antes para você lembrar e entrar aqui no YouTube e acompanhar.
Ô, gente, em nome de Jesus, siga isso, gente. Coloca mesmo o despertador. Coloca mesmo 6 da manhã e 18 horas. Perdão, 5 para as 6 da manhã e 5 para as 18 horas e 5 para as 8 da noite. Faça da tua casa uma casa de milagres. Tá aqui, ó. Casa de milagres. Vamos abrir essa campanha. Coloca na tela cheia para mim. Povo de Deus, olha para a imagem aí. Estenda a sua mão. Meu Deus, eu oro nesse momento junto com o teu povo. Eu oro agora, meu Pai, para que esta casa venha se tornar uma casa de milagres. Sim, durante a semana inteira, do dia 20 até o dia 26, nós vamos viver essa campanha, nós vamos perseverar nessa campanha e vamos ver a nossa casa se tornar um lugar ungido, consagrado. Só de entrar em casa vai ter milagre acontecendo. A casa dessa pessoa vai ser um lugar de milagres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repita comigo: Senhor Jesus, eu vou viver essa campanha direitinho, todos os dias, do dia 20 ao dia 26, orando 6 da manhã e 18 horas, eu não vou parar, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Olha, se algum dia você não puder no horário exato, 6 da manhã e 18 horas, a oração vai estar gravada, você pode fazer em qualquer horário do dia, não tem problema. Mas luta para você entrar junto comigo 6 da manhã e 18 horas. Amém? Então tá aberta a campanha Casa de Milagres. Amanhã cedo é a primeira oração. Agora para um pouquinho, não terminamos ainda, eu vou terminar já, mas agora eu quero te falar uma coisa antes de acabar, e nós vamos buscar entregar nossa vida a Deus. Igreja de Sardes, Igreja de Filadélfia, qual delas você é? A igreja de Filadélfia é aquela que confia em Deus. A igreja de Filadélfia é aquela que está com a vida entregue. Já a igreja de Sardes, a gente sabe, é aquela que se achava autossuficiente, que tinha nome de que vive, mas estava morta. Minha gente, Deus, ele sempre nos dá oportunidades. E a gente precisa, olha para mim, presta atenção, a gente precisa mostrar para Deus que a gente depende dele. Ele disse que vai fazer de mim, de você, como a coluna do santuário de Deus que não se abala. Mas para isso a gente precisa confiar nele. A gente precisa ser fiel a ele até a morte. E uma das coisas que não pode faltar é a fidelidade a Deus no dízimo. O que é dízimo? Dízimo é a semente. Eu sempre estou ensinando aqui. A fruta representa o salário, o pagamento. A semente representa o dízimo. Imagine, você recebeu sua renda, seu salário, seu benefício, seu dinheiro mensal, semanal, enfim. Entrou um dinheiro para você. Você pode usar aquele dinheiro, você pode pagar as contas, fazer tudo. Mas antes, você precisa separar o dízimo, que é a semente. Você vê, Deus colocou a semente na fruta, mas não é para a gente comer. A semente foi feita para comer? Não. Ela foi feita para separar e devolver para a terra. É a mesma coisa o dízimo. Você recebe o seu pagamento, o seu salário, daquele dinheiro você tira a semente, que é os 10%, e devolve para Deus, devolve para a terra, para Deus, que representa a terra nesse caso, que vai multiplicar. O dízimo não prejudica, o dízimo multiplica. Guarda isso. O dízimo não prejudica, o dízimo multiplica. Como é que faz para dizimar? Passou na tua mão 1.000, você vai tirar 100. Passou na tua mão 10.000, você vai tirar 1.000. Passou na tua mão 500, você vai tirar 50.
Passou na tua mão 4.000, você vai tirar 400. E assim por diante. Sendo fiel, colocando Deus em primeiro lugar. Pastor Fernando, como é que eu faço para dizimar? Primeiro você faz um voto. Eu estou aqui com o memorial do dizimista. Todo dia eu oro nele. Estenda a mão para ele aqui, gente. Fala assim, ó. Senhor Jesus, eu faço um voto de ser dizimista fiel dessa obra. De tudo que passar na minha mão eu vou dizimar. Eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu vou te honrar, meu Pai. Eu não vou tocar naquilo que é teu, naquilo que te pertence. Jamais, em nome de Jesus. Diga, eu vou separar a semente, os 10%, e vou ser fiel na tua obra, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Agora, gente, bem rápido, por favor, anote as contas da igreja: Brasil, Bradesco, Caixa e Santander. Chave Pix tem duas, a do CNPJ e a do celular. Anota direitinho, verifique o nome. O nome que vai aparecer é o nome da igreja, Igreja Família Sagrada. Confira sempre o nome, Igreja Família Sagrada. Ok? Anotaram direitinho? Muito bem. Agora nós vamos entrar em oração. Falta só uma semana, minha gente, para o nosso grande encontro. Domingo que vem, dia 26, vai ter a live aqui? Vai. Nós vamos continuar esse assunto, porque não acabou, ainda falta outras igrejas do Apocalipse. O assunto não acabou não, vai continuar domingo que vem, dia 26. E de manhã também vai ter o culto online às 9 da manhã, que eu vou deixar pronto para vocês. Mas quem é de Belo Horizonte, ou quem não é, mas vai estar lá comigo, domingo que vem é o grande dia do encontro da família em Belo Horizonte, 9h30 da manhã. Avenida João Pinheiro, número 161, no centro de Belo Horizonte. Você já pegou tua senha? Olha, agora é a reta final, gente. Essa semana, quem não pegou a senha, não deixa para amanhã, porque eu não sei se até amanhã ainda vai ter vaga. Nós já temos muita gente. Nós já passamos de 1.000 senhas. Já passou de 1.000 senhas. Então, olha só. Esse número aqui, 119-3366-6015. 119-3366-6015. Chama nesse número aqui e pede a tua senha antes que acabe. O evento é gratuito, ninguém vai pagar nada, absolutamente nada, zero. Eu vou distribuir para vocês lá o presente, que é o grande chaveiro consagrado, abençoado. Eu estou orando todo dia nele. A minha casa é o santuário de Deus. Você vai receber lá o chaveirinho consagrado para colocar a chave da tua casa. Eu tenho certeza que vai abençoar muito mais a tua vida, a tua família. E agora eu quero pedir uma oração para você. Vamos orar para Deus consagrar aquele lugar? Põe aí, produção, a imagem lá do salão que vai ser o evento. Olha que bonito, gente. Estenda a mão para essa imagem. Ó Deus, consagra com o teu poder agora cada cadeira dessa. Consagra com o teu poder agora cada cadeira. Meu Deus, eu profetizo que esse lugar vai se tornar palco de grandes milagres, de grandes maravilhas. Ó Deus, desde já consagra esse local. E todos que pisarem nesse prédio, domingo que vem, dia 26, verão a tua glória, a tua grandeza e o teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Povo querido, anota aí, 119-3366-6015. Chama no zap para pegar a tua senha. Agora todo o povo levante as mãos, levante o rosto para o céu. Ó Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa live. Muito obrigado, meu Deus, pelos ensinamentos que aqui foram passados, pela visão espiritual que recebemos. Que o Senhor continue a nos guiar e não nos deixe cair em tentação. Que o Senhor nos livre do mal.
das situações e tribulações da vida, que o Senhor esteja ao nosso lado, que a tua vontade venha se cumprir em nossas vidas, em nossas famílias, que a tua presença venha pairar sobre essa casa e sobre a vida de cada um. Abençoa, meu Pai, essa campanha maravilhosa que nós já abrimos hoje, mas a primeira oração é amanhã. A campanha Casa de Milagres, seja uma bênção. Fala para Deus, vai ser uma bênção. A minha casa vai ser uma casa de milagres, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Todo louvor e toda honra e toda glória seja dado ao nosso Deus. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? A fé não pode parar. Eu vou finalizar mostrando o vídeo, falando do evento presencial, e vou deixar na tela o número do WhatsApp para você chamar hoje e pegar a tua senha, tá bom? Amanhã cedo estamos aqui, hein, gente? 6 da manhã. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e vamos em frente. Tchau, tchau. Minas Gerais vai viver um dia histórico para as famílias. Um momento único de fé, alegria e transformação, preparado para o povo mineiro. Você que mora em Belo Horizonte, interior ou cidades vizinhas, toda a família mineira está convocada para participar desse grande encontro. Um dia especial, onde a presença de Deus vai tocar os lares, restaurar famílias e trazer milagres para dentro de sua casa. Já realizamos o Encontro da Família em São Paulo e no Rio de Janeiro. E agora, chegou o momento de Minas Gerais viver esse grande momento. Domingo, 26 de abril, às 9h30 da manhã, vamos realizar o Encontro da Família em Belo Horizonte. Será uma manhã de fé, milagres e salvação, com o pastor Fernando e sua esposa Thaís, vindos diretamente de São Paulo para esse encontro especial com o povo mineiro. E neste dia, cada família receberá um chaveiro especial, um presente que representa proteção e bênção para o seu lar. Marque na sua agenda, convide seus familiares e venha participar desse grande encontro de fé. Encontro da Família, domingo, 26 de abril, às 9h30 da manhã, Avenida João Pinheiro, número 161, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais. Um dia preparado para todo o povo mineiro e sua família. A fé não pode parar. Dizer então como expressar minha gratidão. Possa até cantar alguma canção que vai acabar, a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pro rei, mas não tenho nada
não sem vergonha cante essa canção, pois sei que a voz